Olá, amigos investidores, sejam bem-vindos para mais uma live aqui do canal Day of Trade. Sou o professor Sandro, a gente vai falar hoje sobre 10 ativos que não pararam de subir, acredita, em 2022, exatamente. Esse tema achei bem interessante, resolvi compartilhar com vocês. Foi um tema que foi escolhido agora à tarde mesmo, em conversa com a Letícia, nosso suporte técnico aqui. Eu resolvi fazer uma avaliação, um pente fino nos ativos aqui que eu tenho disponível e vi que tem muitos ativos que não pararam de subir em 2022. Acreditem, tem ativo aqui que, se não me engano, está com 6.000% de alta. E acreditem, tem projetos aqui que a gente está acostumado a lidar e a olhar e analisar gráfico todos os dias. Então, eu acho bem interessante a gente saber quais os projetos que continuam subindo ainda em 2022. Também dentro dessa live a gente vai apontar ativos que estão quase chegando no ponto de empate, já que caíram bastante, mas estão quase chegando também já no ponto de empate. E vamos analisar também nessa mesma live alguns ativos que estão com a Golden Cross ativada. Se você não conhece, o Golden Cross é um padrão gráfico que traz, normalmente quando é ativado, a Golden Cross ela traz uma proporção de alta muito forte para aquele ativo. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 foi ativa a última Golden Cross do Bitcoin, foi em 2021. Galera, teve 930% de alta no Bitcoin após a ativação da Golden Cross. Só para vocês terem uma ideia do quanto que é importante esse sinal gráfico. E tem muitos ativos que estão com a Golden Cross ativada ou estão muito próximos. Então é um vídeo bem bacana que traz bastante informações para vocês de vários projetos. A gente tem aqui praticamente uns 30 projetos para a gente avaliar, sendo deles 11 projetos que estão em alta e não pararam de subir em 2022. 11. Temos aqui também cerca de 8 projetos que estão ali quase no ponto de empate. Caíram bastante, mas já voltaram bastante e estão arrancando forte. Assim, são projetos que agora entrou na lista dos favoritos aí para a galera e a pessoa está comprando, então o projeto está retomando seu topo de acordo com o topo anterior de 2021. E depois a gente vai avaliar então mais aí cerca de 10 projetos que também estão com a Golden Cross ativada, tá certo, galera? Eu acho esse vídeo bem interessante, tá? Então peço para você, se você gostar, compartilhe para que mais pessoas. Isso é um dado que a gente mesmo, eu mesmo, como analista gráfico aqui, não estava atento para esse dado. Hoje que me deu esse estralinho aqui. Claro, eu peço desculpa para você se eu deixar de mencionar algum aqui. A gente tem hoje cerca de 14 mil ativos disponíveis em todas as corretoras. Então é muita coisa. É claro que eu não ia conseguir avaliar 14 mil ativos. A lista seria enorme também. Eu coloquei os mais consolidados, que são os que estão no meu gráfico. Eu tenho cerca de 300 ativos listados no meu gráfico. E eu avaliei um por um para escolher esses 30 ativos para vocês. Então só por isso, por esse trabalho que deu aqui, eu já mereço o seu like. Então, por favor, antes de a gente começar, se você se te interessa esse assunto, deixa o like, vai ajudar bastante. Eu acho que já estamos merecendo aí por conta desse trabalhão que deu avaliar 30 ativos para saber qual que está ainda em alta ou que está próximo de chegar em alta, de superar o topo anterior, e quais que estão com a Golden Cross ativada, tá certo, galera? Eu agradeço por você participar desse canal, se é a sua primeira vez por aqui, então, por favor, considere a possibilidade de se inscrever nesse canal, ajuda a gente a ultrapassar a resistência dos 25k aqui, que tá complicado, galera. Então, me ajuda aí com essa resistência, eu agradeço muito, tá? Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas... Pô, esse aqui é bem interessante, a gente saber quais projetos que estão evoluindo. Eu vou mostrar aqui um projeto, tem vários, tem acho que uns 5 projetos que estão em alta, mas acredita, não cai nunca. Tipo, desde o início do ano só estão subindo. São projetos bem bacanas para ter na carteira, já que não tem queda nesses projetos. Claro que devidamente amanhã depois pode cair, obviamente, mas até agora não está acontecendo isso. Então são projetos legais. Então compartilhe esse vídeo com seus colegas. Assim que terminar o vídeo, você já vai lá no botão de compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Assim vai estar ajudando o canal a crescer e informando mais pessoas também de projetos bacanas que estão em alta e às vezes a gente não está prestando atenção. Tá bom, galera? Muito obrigado, então, mais uma vez pela atenção de vocês. Vamos ao vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo curto para que possa ficar salva a live com um tempo mais curto para que todo mundo possa assistir. Depois que terminar o vídeo, vai estar os capítulos aqui embaixo. Então, se você chegou nessa live depois ela já ter terminado, vá nos capítulos aqui e você vai para projeto 1, projeto 2, vai estar os 11 mais listados, os 11 tópicos que estão evoluindo, os que estão acima do topo anterior de fechamento de 2021. Esses aqui vão estar nos capítulos aqui embaixo, então se você quiser, você pode ir direto para o ativo 1, 2, 3 até o 11º, tá bom então? Então vamos lá, muito obrigado pela atenção de vocês, vamos iniciando aqui então o nosso vídeo.
Eu vou deixar minha tela aqui pequenininha, vou compartilhar com vocês aqui o meu gráfico, peraí. Agora sim, se caso tiver meio ruim o áudio, por favor me avisem nos comentários. E eu vou deixar essa tela pequenininha aqui para que vocês possam ver a lista toda, tá? Galera, vamos começar aqui com a GMT. Eu também tomei o cuidado de deixar na lista aqui os que estão mais valorizados primeiro e a gente vai reduzindo conforme vai baixando. Por exemplo, a gente vai começar pelo primeiro da lista aqui, que é o que tem mais valor. Depois o segundo vai ser um pouquinho menos valor do que esse, o terceiro um pouquinho menos valor. Então, GMT, galera, a gente tem o gráfico aqui, eu estou com o gráfico da Binance, me perdoe se tem um gráfico mais longo que esse, talvez tenha na Gate, sei lá, em qualquer outro lugar, mas estou usando o gráfico da Binance aqui. Ele foi lançado aqui na Binance dia 7 de março de 2022. Eu vou pegar, eu acho que aqui eu consigo mostrar melhor para vocês. São 6.689%, acreditem, em pleno 2022, a GMT ainda está valorizada 6.689% até o momento atual. É muita coisa, hein, gente? Próximo da lista. Deixa nos comentários aqui se eu esqueci de algum que você acredita que esteja valorizando esse ano. Por favor, deixe nos comentários aqui que a gente traz no próximo vídeo, tá? E mesmo que a live já tenha terminado, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo. Próximo projeto também H2O. H2O, tá, aqui o gráfico é da Huobi, é isto, tá? Foi lançado aqui na Huobi em 21 de março de 2022, tá? Também peço desculpas se tiver um gráfico mais antigo do que esse, eu achei esse daqui. E a valorização atual da Huobi está em cerca de 2.871%, galera. É muita coisa também, né? Mas nem se compara com 6.000 da GMT. É claro que esses gráficos, olhando assim, a gente consegue identificar perfil baixista no gráfico, né? Que ele subiu muito no lançamento e agora está fazendo correção. Mas a gente já vai mostrar projetos aqui que estão com perfis otimistas, ou seja, que ainda continuam subindo e provavelmente vai subir mais, tá? Então, H2O, listada na Huobi, talvez tenha em outros gráficos, em outras corretoras também, é uma das que está no topo aqui com 2.871% de alta no momento atual. Outra que também está no topo é a GAL. A GAL aqui, eu estou usando o gráfico da Gate, também 28 de março. Tem alguma coisa com 28 de março, galera, a gente pode avaliar ano que vem, ali por essa data de março, aí, e a gente começar a pensar em comprar lançamentos, porque os que foram lançados lá são tudo valorizados, né? A GAL está agora, nesse exato momento, com 683% de alta. Ela se encontra num estado de lateralização, não tem um perfil baixista definido, né? Ela já caiu o que tinha que cair e está lateralizando dentro desse range de preço desde maio de 2022, né? Ela não perde esse suporte desde maio de 2022, ou seja, está travada aí a GAL. Vamos para o próximo aqui da lista. Agora sim a gente já começa a ver ativos que estão em alta nesse ano com perfil ainda otimista, ou seja, com perfil de continuarem evoluindo. Esse daqui é o Santos, tá? E aqui ela está listada desde o início mesmo de 2022, tá? Aqui dezembro, deixa eu colocar aqui ó, dia 3 de janeiro. A valorização dela é até maior do que estava antes. Dia 3 de janeiro. E se a gente pegar, por que dia 3 de janeiro, galera? Tá, só para dar um dado importante aqui para vocês, porque o mercado, o Bitcoin começou a corrigir em dezembro, tá? Então eu peguei do final do ano para cá. A gente pegou o 2022 mesmo, o início de 2022, porque foi quando começou de fato a correção do Bitcoin. Finalzinho de dezembro o Bitcoin começa a corrigir, em janeiro ele começa a sua queda. Meados de dezembro, desculpa. Meados de dezembro a gente começa a queda no Bitcoin. Então eu peguei um ano cheio aqui, tá bom? Então voltando aqui para nossa explicação. Santos, que é o token do Santos Futebol Clube, está valorizando nesse exato momento 540% e continua, por incrível que pareça, com perfil otimista. Tá? Ainda continua. Se a gente encher esse pavio que ficou aqui para trás, se formos encher esse pavio aqui como vela cheia, a gente tem um típico padrão Camp and Handle, né? Que é a xícara com alça.
E aí você já sabe até onde pode valorizar o Camp Rendo, né? A maioria de vocês já deve saber como é que funciona esse padrão. Tem que projetar o fundo da xícara aqui até o topo e joga para cima da alça para saber onde é que vai. A gente estaria falando do token do Santos chegar a 90 dólares, por incrível que pareça. Agora, se vai, eu não sei, mas continua otimista e tem mais de 500% de alta em 2022. Bacana, né? Mais um ativo que também está com alta, tá? Foi lançada também aqui, foi lançada no início do ano, aqui pelo menos na Binance, a gente está falando da Alpine. Foi lançada no início do ano aqui na Binance e atualmente ela tem uma projeção de continuidade de alta. A gente está vendo que ela está fazendo fundos ascendentes, por incrível que pareça. E ela tem projeção de continuidade de alta. E atualmente a valorização dela é de 302% de alta, a Alpine, tá? É um projeto que está barato, ainda custa 4 dólares, fica fácil de comprar algumas unidades aí com 4 dolinhas. Tá certo? Aqui a gente tem a Step Up, tá? A Fitify. Fitify foi lançada também aqui no início, 25 de abril, meados de abril, tá? E por enquanto se encontra valorizada após o lançamento. A valorização atual é de 181% na Step Up, tá? Na Fitify. Fitify é um token de corrida que as pessoas ganham recompensa por estar utilizando o aplicativo da Fitify, as NFTs, não é verdade? Vamos para o próximo aqui da lista. BNX, galerinha, olha isto, caramba, velho. Tá, BNX, aqui ela se recuperou, né? Então a gente pega aqui, deixa eu ver, dia 3 de dezembro, deixa eu pegar dia 3 de dezembro aqui, Sandra, aqui, ó. Tá, que foi o início aqui, tá? Ela chegou a fazer um fundo maior, né, do início do ano ali, dia 3 de janeiro, desculpa, dia 3 de janeiro, isso mesmo. Então vamos pegar aqui o fundo dela de dia 3 de janeiro, vou pegar a agulha ali, tá, galera? Aqui, ó, tem uma agulhazinha ali, vou pegar da agulha. Então, momento atual. Opa, ela tá um ranger abaixo, ela tem que ficar uns 2 níveis acima. A BNX está agora com 374% de valorização neste ano e, acreditem, perfil otimista. Ela está seguindo uma linha de tendência de alta em que ela não desgruda. Tá? E com esses 300% de alta, ela ainda tem projeção para continuar subindo, sendo que ela está trabalhando acima desta linha de tendência. BNX, outro token importante que vale a pena ficar ligado, tá bom? Mais uma. Olha que bacana, a gente vem falando dele já há algum tempo, né, desse token aqui. E também ele está entre os tokens que estão valorizando, por incrível que pareça, aqui em 2022, galera. A gente está falando do token da BitGet, olha que bacana. A BitGet continua com valorização e também continua com propósito de alta. Ela não perdeu o propósito de alta. A valorização dela em 2022, ela foi lançada aqui na BitGet também no início do ano. Então, por sorte nossa, ela está dentro do padrão que a gente queria para fazer essa análise. E atualmente tem 90,60% de valorização e continua com a projeção de alta. Apesar que ela está fazendo topo duplo. E claro, tem resistência em topo duplo, tá? Mas o token do ativo continua com projeção de alta. Olha que espetacular. Então a gente tem mais um token que tem ainda projeção de continuar subindo. O token aqui em questão é B de bola, G de gato, B de bola, BGB da BitGet, da plataforma da corretora BitGet. Aliás, por falar nisso, se você ainda não tem uma corretora para trabalhar ou se você deseja trocar essa corretora porque está cobrando taxas muito caras de você e complicando a sua vida com relação às transações, eu convido você a usar a corretora BitGet. A corretora BitGet é uma corretora excepcional, é a corretora que eu utilizo, tem link aqui na descrição, você não vai pagar taxa no spot por enquanto, está em promoção ainda, foi revogada essa promoção, agora tem mais um tempo, um período dessa promoção, e você ainda tem 40% de desconto nas taxas de operações futuro, utilizando o link do professor. E não é porque é boa mesmo, é boa. Não é porque eu uso, mas é boa mesmo. Não estaria usando, tá? É boa, é boa. Tá bom, galera? Então, mais um projeto bacana aqui, que também está valorizando quase 100%. MTRG, MTRG, por incrível que pareça, isso que eu estava falando antes, né? Às vezes a gente deixa passar, não é verdade? Às vezes a gente está ali, analisa, passa pelo gráfico, sai do gráfico, entra em outro gráfico e acaba deixando passar batido isso. MTRG é outro token que, por incrível que pareça, também está valorizando, é isto? Vamos ver aqui então, ela foi lançamento dela, deixa eu pegar aqui. Ou não, acho que ela já começa a entrar aqui nos que estão empatados. Não,
Então tá, vamos lá, vamos avaliar aqui então. Qual foi a data de lançamento dela aqui? Não, ela não está valorizando, ela está quase que no empate, tá, galera? Está quase que no empate, deixa eu ver aqui. Está com 24% de correção, o MTRG, mas ela também está com prospecto de alta, tá? Principalmente porque a gente fez um rompimento de uma linha de tendência. Eu nem vou usar o topo anterior, eu vou usar o alinhamento aqui desses topinhos aqui, desse topo triplo, ó. E ela está fazendo um rompimento, ela fez um rompimento nesse exato momento, saindo fora do triângulo, tá? E está fazendo pullback, já fez o pullback aqui pullback de baixa, de alta, desculpa, tá? Já veio buscar o suporte na linha anterior, que era a linha azul aqui, e olha, pode ser que continue evoluindo. Então, mais um token para ficar ligado. Agora, olha esse daqui, DXY. Ah, aqui enganei vocês, tá? Mas olha como sobe, né, o DXY, né? Claro que isso aqui não é um token, mas sobe pra caramba, né, galera? O índice da moeda dólar americana, olha como tá subindo. Bastante DXY. Inclusive tem, neste ano, 26% de alta. É muita coisa. Esse daqui todo mundo conhece, Bitcoin Cash, galera. Ah, não é não, tô brincando. Mais uma vez, tá? Esse aqui é o Bitcoin com o gráfico do Ethereum. E olha como tá valorizando agora, tá? O Bitcoin sobre o Ethereum. E engraçado que a gente sabe que o Ethereum tá com atualização e o Ethereum tá com aquela, né, com aquela ascendência inteira, mas na verdade no fringir da situação, o Bitcoin tem 20%, quase 21% de valorização sobre o Ethereum. Então quem que resolveu ficar com o Bitcoin e não com o Ethereum, tá no lucro em 20% aqui nessa avaliação nossa, tá bom? Então a gente acaba de falar aqui, se você está chegando agora na live, não se preocupe, essa live vai ser rápida, depois você pode voltar e avaliar todos os tokens. A gente acabou de mencionar aqui 10 tokens que estão com projeção de alta, que estão em alta aqui em 2022, tem mais para a gente analisar aqui, calma lá, não sai ainda. Acabamos de analisar 10 tokens que estão em alta em 2022, e não é pouco, e boa parte deles, cerca da metade deles, ainda continuam com prospecto de alta. Tem aqueles que dão aquelas arrancadas, como a GMT, por exemplo, que foi lançada, daí subiu muito, a gente sabe disso, depois retraiu, né? E agora está com projeção de baixa, que ela vem fazendo uma curva descendente, mas mesmo assim está com 6.000% de alta acima do lançamento dela. Mas está com projeção de baixa. Mas mostrei aqui também, desses tokens, tem vários deles, a metade deles ainda está com projeção de continuar subindo. Além de estar super em alta, ainda tem tendência de continuar subindo. Agora a gente vai falar de alguns que estão quase recuperando a virada do ano. A posição que eles estavam em janeiro, que foi a virada do ano, quando começou a queda de Bitcoin, e aí o Bitcoin a gente sabe que daquele momento em diante caiu aí cerca de 75%, quase 80% já. Tá. Tem tokens que, claro, que caíram muito como o Bitcoin, mas já estão se recuperando, voltando para o empate aqui com relação ao início do ano. E logo, logo, se continuarem assim, vão continuar subindo. Então a gente vai mostrar isso aqui, são cerca de 10 tokens. E depois a gente vai mostrar mais 10 ativos que estão com a Golden Cross ativada nesse exato momento. Tá? A Golden Cross, como eu disse antes, são padrões que podem trazer até 1000% de alta. Quem não lembra, foi em outubro, acho, do ano passado, eu fiz 1000% na Sandbox, tem um vídeo aqui no YouTube explicando isso, fiz 1000% de alta no spot, tá? Sem alavancagem nenhuma, por conta do padrão Golden Cross que tinha ativado. Tem um vídeo aqui explicando isso, né? Então, mais uma vez, tem 10 ativos aqui que estão com padrãozinho Golden Cross, vou mostrar para vocês. Vamos começar com esses que estão quase no empate, então. Mais uma vez, eu peço, por gentileza, se você estiver chegando pela primeira vez aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação, vai me ajudar muito, muito. Ethereum Classic tem até um oco invertido, né? Um oco I. E é o oco de reversão, aquele que todo mundo quer, que é o oco que traz a reversão de tendência. Temos uma nítida tendência de baixa e temos um processo de oco, tá? E agora está fazendo aqui a finalização. Na tendência ele deveria fazer estourar esse oco para cima. Se acontecer isso mesmo, tá? Um oco é um ombro, cabeça, ombro, tá, galera? O apelido é oco. Se estourar isso mesmo, a análise é esta, tá? A gente tem aqui uma análise que joga ele aí para 97 dólares de novo, o Ethereum Classic. Caramba, é muita coisa, hein, galera? A gente vai partir de 27 para 97, isso é uma valorização incrível. Isso aqui poderia estar prevendo o Ethereum Classic sendo cotado pelos mineradores do Ethereum, né? Ethereum Classic fechou o ano aqui, iniciou o ano nesta mínima aqui, tá? Que foi o mesmo ponto praticamente que estamos agora, tá bom, gente? Então tá praticamente no empate. Olha que bacana, a linha azul aqui mostra a mínima quando iniciou o ano de 2022 e mostra onde a gente está aqui agora. Mas já chegou a valorizar aí cerca de 65% a mais do fechamento do final do ano, né? Do final do ano passado. Então tá com gás todo aí o Ethereum Classic. Por enquanto tá no empate.
a tendência dele, bom, de acordo com esse oco, é uma tendência de alta e de acordo com o padrão de rompimento de estrutura aqui também, tá, galera? Olha aqui, ó, esse aqui é um pullback positivo, que costuma acontecer, tá? A gente faz o rompimento da linha de tendência, vem tocar na linha de novo para continuar subindo. Isso aqui é a leitura gráfica, eu tô falando com base na leitura gráfica. A gente sabe que notícias podem entortar tudo isso e trazer outro cenário, mas com base na leitura gráfica é isso, tá? Então tem projeção ainda, continua tendo projeção de alta. Até que uma notícia entorte ele para baixo. Aqui a gente tem a CHZ. E olha só, pessoal, que bacana. Também está no empate, ó, com base, ó. Eu vou colocar aqui a linha bem certinho no início do ano, aqui a 3 de janeiro, ó, e com base nessa leitura de dia 3 de janeiro, ele continua naquela mesma região, ó, tá vendo? Continua na mesma região agora. Inclusive está até valorizando um pouquinho, eu acho. 2% aqui de valorização a CHZ. Bacana, né? Também tem um padrão oco, aí, um padrão de reversão, ombro, cabeça, ombro. Só que ela não tem um rompimento ascendente ainda, que já tem o Ethereum Classic, né? Ela precisaria fazer esse rompimento aqui para ficar mais otimista. O Ethereum Classic já tem esse rompimento. Olha essa daqui, é aquilo que eu disse, né? Tem muitos ativos que já estão muito fortes e a gente acaba não passando por eles durante o dia e não prestando atenção. Esse daqui é a Tron, a TRX. E cadê a queda que todos os ativos tiveram? A Tron não teve nada, né? A gente não viu a Tron quase trabalhando na baixa, tá vendo aqui, ó? Olha, foram raras as condições que ela chegou a trabalhar baixista. Foi só naquela lambada mesmo que deu lá atrás. Foi lá em junho, isso mesmo. Que deu aquela... Caiu bastante, né? Depois ela voltou a trabalhar aqui, tá trabalhando acima desse suporte aqui, galera. Interessantíssimo esse suporte da Tron, da TRX, que vem segurando ela. E não é de agora, né? Isso desde 2021, desde junho de 2021, maio, junho de 2021, ela começou a acender aqui em julho. Em julho foi a última vez que ela tocou nesse suporte, nessa linha azul. E por incrível que pareça, foi nesse mesmo período que a TRX, que a Tron, voltou a visitar a linha azul. Após isso, ela acendeu de novo, né? Está longe um pouco da linha azul. Então tem uma desvalorização, por enquanto, aqui para 2022, muito pequena, de 7%, por incrível que pareça, a TRX. Bacana, né? MTRG também outro token que chegou a cair bastante aqui, sim, chegou a cair bastante, mas está em formato W de recuperação, está otimista, tá? Já vou dizendo aqui, está otimista porque ela está numa linha ascendente e tem um W aqui de recuperação e a defasagem dela para o ano é de 16%. Deixa eu só confirmar se ali é realmente o fechamento do ano. É isso mesmo, tá? 16%, nem dá 16%, dá menos. Dá 15% a defasagem da MTRG. É claro que ela chegou a fazer correção diferente das demais ali. Ela chegou a fazer uma correção muito pesada, mas valorizou bastante a MTRG, tá? E ainda continua otimista. Monero, galera, Monero também tá legal, ó. Até com 18%, não tá tão defasado quanto outros tokens. Chegou a fazer uma desvalorização muito forte, mas agora está com 18% comparado com o que estava no início do ano, a Monero, tá? Ela está com um perfil ainda pessimista, tá? Ela está dentro ainda de um propósito de baixa, sendo que ela não consegue se desvencilhar desse propósito de baixa aqui. Agora, claro, a gente sabe que isso aqui se trata-se de uma cunha, e cunhas desta forma aqui costumam romper para cima. Em dado momento, quando ela fizer esse rompimento, vale estar comprado em Monero, mas por enquanto ainda não. KNC, projeto que caiu bastante aí nas últimas horas, nos últimos dias, né? Nessa semana, principalmente, já tivemos uma queda aí forte pra caramba, até fiz uma pergunta sobre ela lá nos grupos. 43% nas últimas 2 semanas. Se não fosse isso, ela já chegou a ficar, a KNC chegou a valer mais do que estava valendo no início desse ano. Tá? Chegou a valer mais, agora está valendo um pouquinho menos, cerca de 28% a menos. Deixa eu ver, não, aqui tem que ir mais para baixo aqui, Sandrão. Isso aqui então, tem que ser aqui, ó, dia 3 de janeiro. Então ela está valendo aí bem, está quase empatada, 4% a KNC, 4%. Vamos falar da CIT. Agora um pouco mais distante, claro, a gente vai ficar chegando próximo daqueles tokens que aqueles projetos que estão desvalorizados um pouquinho mais, né? Então a CIT tem uma desvalorização atual de 34%, chegou a fazer uma correção forte, como todos os outros ativos fizeram, e a atual é de 34%. Ela está com uma recuperação importante aqui, está trabalhando dentro de uma estrutura de alta, que ela não perde, as velas cheias estão se formando dentro dessa estrutura. Ela tem resistência de FIBA aqui, deixa eu ver se tem, mas acho que sim, é 50%. Já buscamos, próxima resistência em $9 com 60 centavos. Próxima resistência da CIT. Ela não está muito otimista porque ela está em fundos e topos descendentes ainda, tá? E olha isto, como eu disse, tem muitas surpresas, né? Alguns ativos que a gente nem imaginava que poderiam estar otimistas, mas está aí, está otimista. Um deles é a SET. SET é token da Coinex.
Tá interessante a SET, está com um projeto muito forte de recuperação, a gente consegue ver forte velas de compras aqui no semanal, fazendo uma correção agora, mas são 3 semanas que não corrige, que ali, tá, entende? E ela vai, com isso, ela vai esquentando o indicador lá embaixo, tá, galera? Ela vai esquentando, o indicador passa de vermelho ali, apontando queda, e começa a ficar verdinho. E se continuar esse cenário, ele começa a trabalhar otimista. E se ele trabalha otimista, a gente vai ter o que teve aqui, ó. Ó, trabalhando acima da linha mediana, olha isso. Tá? Então, começa a querer ficar otimista aqui, a SET, token da CoinEx. Olha que interessante que a gente está vendo os tokens das corretoras, né? Quer ver uma coisa? Eu avaliei nesse grupo aqui de ativos os times de futebol, tão interessante pra caramba. Também avaliei os tokens das corretoras. Vocês viram ali, um dos primeiros da lista ali, deixa eu ver. Um dos primeiros ali da lista é o token da BitGet. Que está lá entre os que valorizaram esse ano e não foi pouco. Agora a gente está falando do token da SET, da CoinEx, o SET da CoinEx, e já vamos falar da BNB, para ver. Então a gente vai ver que dá para perceber para que lado dá para trabalhar comprado nesse ano. Né? A gente está vendo o token das corretoras valorizando bastante e tokens de futebol valorizando bastante. Outra coisa, gente, é importante a gente também não esquecer Cake, Uniswap, que são as DeFi, que as DeFi estão em alta. Agora tem muita gente falando de DeFi. Então é outro tipo de projeto que também não dá para esquecer, tá? BNB aqui no último ranking aqui dos ativos que estão quase se recuperando do ponto que estavam no início do ano. BNB é um deles. Atualmente a correção da BNB é de 32%. Né? Não dá nem para acreditar, a gente acha que eles trabalham tudo junto, né? Bitcoin, tudo trabalha junto, mas aí a gente vê a BNB se recuperando. Já está com 32% aqui apenas de desvalorização no ano, enquanto outros projetos desvalorizaram muito mais do que isso. A própria BNB já chegou a ter uma desvalorização neste ano, tá? Não do topo, mas nesse ano de 56%, agora está na casa dos 30% a BNB. Agora sim, pessoal, vamos para projetos que estão com a Golden Cross ativada, tá? Então falamos aqui, se você está chegando na live agora e perdeu os projetos que estão valorizando esse ano, é só aguardar que daqui a pouquinho termina a live e você volta e assiste. Projetos que estão com a Golden Cross ativada, vou acelerar aqui para a gente não atrasar muito, tá? Vamos colocar aqui o primeiro deles, eu vou ligar aqui o indicador para a gente ver. E tem que ser no gráfico diário aqui, tá? Essa demonstração tem que ser no gráfico diário. Tá, essa daqui está com a primeira, tá? O primeiro indicador ativado, que é o cruzamento da rápida pela média, tá? Vamos ver aqui quais. Eu estou usando um indicador para esse projeto aqui, é 21, 50 e 200, tá bom? Então a 21 cruzou por cima da 50, que é a mini Golden Cross, tá certo? A mini Golden Cross está ativada aqui na AGIX, tá? E olha, costuma trazer resultado esse cruzamento aqui, tá, galera? Ó, o cruzamento negativo, ó, olha aqui, ó. Ó, o cruzamento negativo, olha quanto deu de queda, tá? Ó, o cruzamento positivo aqui acabou dando uma altinha, tá? Então essa é a mini Golden Cross, não é a Golden Cross, aquela que traz muita valorização. Outro projeto também que está com ela ativada é a Atom, tá? E a Atom, para vocês verem a importância desse indicador, também está com a mini Golden Cross ativada. E a gente vê que, olha quanto subiu desde que ativou. Chegou a subir 70%, tá? Atualmente a valorização desde que ativou é de 32%, tá certo? Só que o detalhe é que ela está quase ativando a 50 pela 200, que é a Golden Cross mesmo, tá certo? Quase ativando, falta pouquinho. E olha, a depender da maneira como está indo aqui, vai acabar ativando, tá? A Atom, tá bom? Eu deixaria para... Olha esse daqui, eu coloquei para a gente avaliar o cenário. Olha como é importante aqui a KNC. Olha como o indicador avisou com bastante antecedência dessa zebra que ia acontecer com a KNC, né? Então, coloquei aqui só para título de informação mesmo. Vamos lá, RSR. RSR, galera. Tá com a mini Golden Cross ativada há pouquíssimo tempo. Agora ativou, isso faz 2, 3 dias atrás, tá? E já tem uma alta importante o token do ativo. Está bem longe de ativar a Golden Cross, então, mas logo, né, pode ser que ative. Tá bom? XRP ativou a mini Golden Cross e subiu muito. Tá vendo como o indicadorzinho é importante, né? Vamos ver aqui o que ele conseguiu prever aqui desde que ele foi ativo. Conseguiu antecipar uma alta de 40% na XRP. E olha, galera, tá bem interessante isso daqui. Porque olha como curvou a média de 50, tá? E se continuar assim, vai acabar
dando o Golden Cross aí na XRP no diário, tá? Cake. Olha, galera, como eu falei antes da Cake, tá? Como tá bem otimista a Cake, aqui a mini Golden Cross ativada, está se encaminhando, tá? Está se encaminhando aí bem próximo já de ativar a Golden Cross. E também está se recuperando muito forte a Cake. Então tem que ficar ligado com esses tokens das DeFi aí, tá? XDC também está ativando aqui, tá? Eu coloquei ela porque ela está ativando. É quase impossível negar essa ativação. Então ela deve de ter mini Golden Cross aí ativada, tá? É importante tentar pegar sempre com correção e a linha costuma ser um bom suporte. A XDC. A Algorand está com a mini Golden Cross ativada, fazendo correção agora. Chegou a tocar na linha, como eu disse ali, né, que é importante. Aí pode ser que ela fez correção de FIBA aqui também, achou suporte, pode ser que ela continue evoluindo. Eu aguardaria aqui para ver como é que vai ficar o dia de amanhã. Se a gente superar, porque essa vela provavelmente vai fechar assim. Se a gente superar essa máxima aqui amanhã, então provavelmente a gente vai dar sequência até chegar lá em cima, tá? Aqui na Algorand. FSN, a Fusion, também está ativando, tá, galera? Eu coloquei ela aqui porque está ativando a mini Golden Cross aí também. Está muito próximo de ativar. A Lynx acabou de ativar, ó, a mini Golden Cross faz pouquinhos dias, tá? Tá otimista aqui a Lynx. Aguardar em cima da linha sempre é a melhor opção, claro, né? Nem sempre vem, às vezes você perde a botada, mas a melhor opção sempre é tentar aguardar em cima da linha. Todos os ativos que eu estou mostrando para vocês também estão com os indicadores aquecidos lá embaixo, ó. É um indicador importante que trabalha junto com a Golden Cross que eu estou usando aqui, tá? Com o indicador de Golden Cross que eu estou usando aqui. Então, estou usando dois indicadores ao mesmo tempo. A parte de baixo e a parte de cima. Tá. Algorand já falamos. ENS. Olha isso, galerinha. Olha, gente, como é importante esse indicador, tá vendo? Olha ali onde é que ele avisou da mini Golden Cross, ó, até o momento. A ENS que a gente vem avisando aqui no YouTube, no Instagram, tá bem bastante tempo. Já tem 44%, tá? Você deve ter percebido que a gente avisou tanto aqui quanto no nosso Instagram sobre a ENS. Já faz 2 dias que eu venho falando. Vai romper 15,54, não era isso? Se você assistiu lá no Instagram ou aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários. A gente vem falando, ó, vai romper 15,54. Ela tem tendência de continuar subindo. Então ela está com a mini Golden Cross ativada, já tem 40% e pode ser que ative a principal, tá bom? Se você não segue ainda, o nosso Instagram é @bitbruxo. Deixa eu pegar aqui e colocar aqui para vocês. @bitbruxo. Lá em cima, lá em cima, @bitbruxo. Só escrever @bitbruxo lá que você vai achar o nosso Instagram. Vamos lá para finalizar aqui então. Então, ENS fez o rompimento da situação ali dos 15,54. Chegamos hoje a níveis como 16,50. E agora estamos retraindo um pouquinho. Vamos ver se vai continuar, tá? E para finalizar aqui, a gente tem a Comp. A Comp. Tá? A Comp é Compound, né? É baita de um projeto importante, bacana pra caramba. Tem até uma condição aqui, se ela vir aqui, pode ser uma boa para fazer uma entrada. Deixei até um alerta ali para mim, para buzinar se caso eu conseguir. Tá? Ativou a Golden Cross há poucos dias, fez a correção hoje, chegou na linha ali, quase tocou na linha, acabou não tocando. Tá? Mas se ela corrigisse um pouquinho mais, de repente aqui 56, alguma coisa, pode ser que eu faça uma colocação nela. Ela está aqui embaixo, com o indicador ativo também, a Comp, e é um token bem interessante que eu gosto de trabalhar com ela. Olha como ela está faz tempo dentro dessa caixinha aqui, em dado momento. E outra coisa, deixa eu dizer para vocês aqui, rompimentos dessas caixas de lateralização, tá? Toda vez que você achar, você pode ter certeza, você pode avaliar qualquer gráfico aí que tivesse essas caixinhas aqui de lateralização. Isso aqui é gráfico diário, é uma caixa importante. Ele, quando estoura com muita força. Isso aqui é muito mais importante do que uma linha de tendência, tá? Então eu ensino isso daqui para a galera quando eu posso, sempre mostro isso. Porque o rompimento de uma caixa de lateralização, a gente está falando de acumulação ou distribuição. Se romper para baixo, vai ser uma caixa de distribuição. Se for romper para cima, uma caixa de acumulação. E o estouro costuma ser muito forte, tá, galera? Então fica ligado com a Comp aí, que está mais próximo de estourar para rompimento altista do que baixista. Tá certo? Ainda nessa mesma pegada, vamos avaliar os que estão em otimista aqui, tá? Os que estão aqui com projeção otimista. Aqueles que estão valorizando com o fechamento do ano. De acordo com o dia 1º de janeiro até agora, são ativos que ainda estão em alta. Então o primeiro deles foi a GMT, está com a Golden Cross para baixo, está apontada para baixo. Lá, Golden Cross mesmo, nem é mini. A HBO também, né? H2O, desculpa, também está com Golden Cross negativa, com a cruz da morte, né? A Gal também, Golden Cross ativada há pouco tempo. Agora, olha aqui, ó, Santos. O Santos está com a Golden Cross, nem é a mini. Pode ver que ativa a mini. Deixa eu mostrar aqui para vocês no indicador.
essa ferramenta que eu estou usando aqui. Ó, ativa a mini, na sequência ativa a Golden Cross mesmo, que é a segunda aqui, ó. Sinal Golden Cross avisa, ó, pode ser que vai ter Golden Cross. O sinal Golden Cross é a mini e depois ativa a Golden Cross mesmo, a feroz aí. E olha como ativou lá atrás, o token estava aqui custando, no dia que ativou, estava custando 4 dólares, tá? E não para de subir dos 4 dólares para cá. Vamos pegar aqui. Temos uma alta já de 353%. Lembra que eu falei? A Golden Cross costuma trazer altas para os ativos de até 1000%, tá, galera? Então, o Santos está ativo com Golden Cross já faz tempo. Alpine ainda não, mas está quase, tá? A Alpine está quase. Fitfy, obviamente, que também não está com Golden, Cruz da Morte, né? Fitfy está caindo. Aqui, sinal Golden Cross, deixa eu ver aqui. Ela não tem ainda, é nova. Sinal Golden Cross. Não, galera, tá com Golden Cross ativada a BNX. Caramba, desde de abril aqui, né? Porque ela não tinha 200 períodos ainda, mas ela, se fosse ter 200 períodos, ela, desde abril já estava com a Golden Cross ativada. Não desativou até agora, tá? E aqui fica fácil, ó. Deixa eu reconstruir aqui para mostrar para vocês a importância desse indicadorzinho. Deixa eu reconstruir aqui, vamos ver se a gente tivesse a média de 200 períodos, a gente estaria mais ou menos nesse alinhamento, né? Aproximadamente isso. Então vamos pegar aqui desde o dia que aconteceria o cruzamento até o momento atual, são 150%. BGB, token da BitGet. Golden Cross, a verdadeira, não a mini, está ativada aqui faz pouquinhos dias que ativou, tá? Estava aqui, ó, nessa região de preço, então estava em 16 centavos, está em 19, agora tem 30% de valorização. Nem isso, 15% de valorização, chegou a quase 30%. A recém ativou o Golden Cross, o token da BitGet. Claro que o token da BitGet também não tinha média de 200 períodos, a recém nasceu a média de 200 períodos, tá? Mas está bem evoluído aqui o token da BitGet. Um dos que tem a Golden Cross mais perto é este. E MTRG, Golden Cross ativada neste exato momento aqui, galera. Ele está na melhor condição possível para quem quer surfar uma Golden Cross, porque ela vem buscar a média, ela vem buscar a mini. A linha rápida, ela vem buscar aqui a 21 períodos, tá bom? Então, acabou de ativar aqui, ó, a MTRG e veio buscar aqui. Pode ser que faça a queda. E como é que faz para sair, professor? É simples, coloca a média de 50 períodos e a média de 200. Por enquanto, a média de 50 períodos está acima da 200, no gráfico diário, tá bom? Média de 50 períodos, e pode ser MA mesmo, não precisa ser EMA, tá? Pode ser MA. MA de 50 períodos e MA de 200. A partir do momento que a MA de 50 períodos descer para baixo da 200, ela está ativando a Cruz da Morte. A partir do momento que a 50 períodos cruzar para cima da 200, está ativando a Golden Cross. Tá bom? Certo, gente? Pessoal, esse indicador que eu estou usando, vamos lá, é o Golden Cross 2150-200. Golden Cross 2150-200. Cruzou a 21 períodos, cruza pela 200, é a mini Golden Cross, a mini. A 50 períodos cruzando pela 200 é o Golden Cross. Então a gente tem o sinal e a Golden Cross, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, vai me ajudar muito. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, para mais pessoas verem quais projetos que estão surfando onda de alta, por incrível que pareça, em meio a essa recessão maluca que estamos vivendo. E tem muitos deles, como vocês viram, que estão bem otimistas, inclusive MTRG aqui, que ainda está com projeção de alta mesmo. A recém acabou ativando a Golden Cross. Tá bom? Agradeço então mais uma vez a sua participação. Segue a gente no Instagram, tem sorteio de brindes por lá. Muita coisa, a gente atualiza todo dia de manhã, bem cedinho e também de tardezinha. @bitbruxo, busca lá. Segue a gente lá. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a se ver na sexta-feira. Eu desejo a todos vocês um grande abraço, bons negócios, até lá e tchau, tchau.